Sabem aquela sensação de cansaço que insiste em nos acompanhar? Mesmo depois de uma noite que parecia longa ou talvez aqueles sustos noturnos. Acordando com o coração um pouco acelerado, sem entender bem o porquê. Pois é, muitos de nós, à medida que os anos passam, começamos a sentir que o nosso corpo já não funciona como antes, especialmente quando o assunto é sono. Parece que, de repente, aquela noite de descanso profundo virou um luxo, um sonho distante, e começam a surgir preocupações com o nosso coração, que nos dão sinais de que algo pode não estar bem. É uma realidade dolorosa ver a qualidade do nosso sono diminuir, afetando cada dia o nosso humor, a nossa energia para fazer as coisas que amamos, e até a nossa memória. E o que muitos não percebem é que, muitas vezes, a chave para reverter essa situação pode estar nas nossas escolhas mais simples. Aquelas que fazemos pouco antes de deitar. O que bebemos à noite pode ser o grande vilão que está sabotando o nosso descanso. E, sem que percebamos, colocando o nosso coração em risco. Mas não se preocupem, porque hoje eu vou revelar um segredo que pode transformar as suas noites. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 inimigos silenciosos da sua saúde noturna, 5 bebidas que, se consumidas antes de dormir, podem estar diretamente ligadas à sua insônia e a problemas cardíacos. São escolhas aparentemente inocentes, mas que podem ter um impacto gigantesco. E acreditem, o que vou partilhar convosco até ao fim do vídeo vai surpreender-vos e pode ser o empurrão que precisavam para começar a dormir melhor e proteger o vosso coração. Não percam nenhum minuto, porque cada gota de informação pode ser a chave para as vossas noites de sono perfeitas. Vamos então começar a desvendar esses mistérios noturnos. E o primeiro grande culpado na nossa lista é talvez o mais óbvio, mas muitas vezes subestimado, especialmente para quem já passou dos 60, as bebidas cafeinadas. Estamos a falar do nosso querido café, mas também dos chás pretos, alguns chás verdes mais fortes. E claro, os refrigerantes de cola e as bebidas energéticas. A cafeína é um estimulante. Ela age no nosso sistema nervoso central, bloqueando os receptores de uma substância chamada adenosina, que é a responsável por nos fazer sentir sono. Ou seja, ela nos mantém acordados, alerta e com aquela sensação de energia. O problema é que, com o passar dos anos, o nosso metabolismo não processa a cafeína tão rapidamente como antes. Se um jovem pode beber um café à tarde e dormir bem à noite, para nós, depois de uma certa idade, essa mesma chávena pode significar horas e horas de virar de um lado para o outro na cama, sem conseguir adormecer. A cafeína pode permanecer no nosso sistema por até 6 a 8 horas. E isso significa que aquele cafezinho das 4 da tarde pode ainda estar a fazer efeito quando se está a tentar dormir às 10 da noite. O resultado, uma insônia teimosa. Noites fragmentadas. E um cansaço que se arrasta para o dia seguinte. Mas o impacto da cafeína não para por aí. Para o nosso coração, que já tem as suas próprias preocupações com a idade. A cafeína pode ser um desafio extra. Ela pode aumentar temporariamente a pressão arterial, o que não é ideal para quem já lida com hipertensão ou tem predisposição para tal. Além disso, pode provocar palpitações ou uma sensação de arritmia em pessoas mais sensíveis ou naquelas que já têm alguma condição cardíaca subjacente. Não é que uma chávena ocasional seja um perigo imediato, mas o consumo regular ou em grandes quantidades, especialmente perto da hora de deitar, coloca uma sobrecarga desnecessária no nosso coração. Pensem bem, o coração é um músculo que trabalha incansavelmente, e à noite, ele também precisa de desacelerar.
de ter o seu ritmo mais calmo e tranquilo para se recuperar. A cafeína o mantém num estado de alerta, como se estivesse sempre a correr uma maratona, mesmo quando deveria estar a descansar. Então, qual é a solução? Não é preciso dizer adeus ao seu café da manhã, mas a recomendação clara é evitar qualquer bebida que contenha cafeína, pelo menos 6 a 8 horas antes da hora de deitar. Se costuma ir para a cama às 10 da noite, evite cafeína depois das 2 ou 4 da tarde. É um ajuste simples, mas que pode fazer uma diferença monumental na sua capacidade de adormecer e na qualidade do seu sono. Em vez de um chá preto à noite, opte por um chá de camomila ou de cidreira. Se à tarde pede uma bebida quentinha, experimente um descafeinado ou uma tisana de ervas sem cafeína. O seu corpo e o seu coração vão agradecer profundamente por essa mudança. E agora, que já conversamos sobre o impacto da cafeína, vamos falar de algo que muitos veem como um relaxante, mas que, na verdade, é um grande inimigo do nosso sono e do nosso coração: as bebidas alcoólicas. É tentador. Não é aquele copo de vinho à noite para relaxar, para desligar depois de um dia longo. E é verdade que, num primeiro momento, o álcool pode até parecer que nos ajuda a se adormecer mais rápido. Ele tem um efeito sedativo inicial, o que faz com que muitas pessoas o usem como uma espécie de remédio para o sono. Mas essa é uma ilusão perigosa. O que acontece é que, embora o álcool possa induzir o sono rapidamente, ele perturba profundamente o ciclo natural do sono. O sono não é apenas uma questão de estar inconsciente. Ele tem fases. E as mais importantes para o nosso descanso e recuperação são o sono de ondas lentas, o sono profundo e o sono REM, Rapid Eye Movement, que é onde ocorrem os sonhos e a consolidação da memória. O álcool suprime o sono REM, fazendo com que as nossas noites sejam menos reparadoras. Podem até dormir por muitas horas, mas acordarão a sentir-se cansados, como se não tivessem dormido nada, porque a qualidade do sono foi prejudicada. Além disso, à medida que o álcool é metabolizado pelo corpo, ele pode causar despertares noturnos. Muitos acordam no meio da noite com sede, com a necessidade de ir à casa de banho, ou simplesmente com o sono interrompido, sem conseguir voltar a adormecer facilmente. Para o coração, o álcool apresenta riscos ainda mais sérios, especialmente para nós, que já temos uma certa idade. O consumo regular de álcool, mesmo que em quantidades moderadas para alguns, pode levar ao aumento da pressão arterial, o que é um fator de risco bem conhecido para doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Além disso, o álcool pode contribuir para o desenvolvimento de arritmias cardíacas, como a fibrilação auricular, que é um batimento cardíaco irregular e frequentemente rápido, que pode levar a coágulos sanguíneos, acidentes vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca, para quem já tem alguma condição cardíaca. Consumir álcool antes de dormir é como colocar mais lenha na fogueira, agravando os sintomas e aumentando os riscos. O coração precisa de paz para se regenerar, e o álcool faz exatamente o oposto, colocando-o em estado de estresse. Portanto, se o seu objetivo é ter um sono reparador e proteger o seu coração, a melhor abordagem é limitar ou eliminar completamente o consumo de álcool, especialmente nas horas que antecedem o sono. Experimentem substituí-lo por uma bebida não alcoólica relaxante, como um chá de ervas calmante ou um copo de água com rodelas de limão. O seu corpo vai sentir a diferença, e o seu sono será mais profundo e restaurador. Essa mudança, por mais simples que pareça, é um presente para a sua saúde e bem-estar geral. Agora, vamos falar do terceiro inimigo silencioso das nossas noites e do nosso coração:
Algo que muitas vezes consumimos sem pensar no impacto os sumos industrializados e os refrigerantes açucarados. Ah, como são tentadores! Um copo de sumo de laranja bem gelado à noite, ou aquele refrigerante para acompanhar um lanche. Mas vejam bem, estas bebidas são carregadas de açúcar. E o açúcar, meus amigos, é um verdadeiro vilão, tanto para o nosso sono quanto para a saúde do nosso coração. Especialmente à medida que envelhecemos. Quando bebemos algo com muito açúcar, o nosso nível de glicose no sangue dispara rapidamente. O corpo, para lidar com isso, liberta uma quantidade grande de insulina. Essa montanha-russa de açúcar e insulina pode perturbar o nosso sono de diversas formas. Primeiro, o pico de energia que o açúcar nos dá pode dificultar o adormecer, pois o nosso corpo fica num estado de alerta e agitação. Depois, à medida que o açúcar no sangue cai abruptamente, podemos experimentar um fenômeno conhecido como hipoglicemia reativa, uma queda rápida nos níveis de açúcar que pode causar suores, tremores, ansiedade e até mesmo despertar no meio da noite, deixando-nos inquietos e incapazes de voltar a adormecer. É como se o nosso corpo estivesse a tentar equilibrar-se numa corda bamba durante a noite. E isso é tudo menos repousante. Para o coração, o consumo excessivo de açúcar é uma das piores coisas que podemos fazer. O açúcar adicionado em refrigerantes e sumos industrializados contribui diretamente para o aumento de peso, o que sobrecarrega o coração. Além disso, o consumo regular de açúcar está fortemente ligado ao desenvolvimento de resistência à insulina, que pode levar a diabetes tipo 2. E a diabetes, como bem sabemos, é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas, incluindo ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. O açúcar também pode aumentar os níveis de triglicerídeos no sangue, um tipo de gordura que, em excesso, contribui para o endurecimento e estreitamento das artérias, uma condição chamada aterosclerose, que é a base de muitas doenças cardíacas. Pensem que cada gole de um refrigerante açucarado ou de um sumo industrializado estava a adicionar uma carga de trabalho extra para o seu coração, que já tem as suas próprias tarefas para manter o corpo a funcionar bem. É um convite à inflamação crônica e a uma série de problemas metabólicos que, a longo prazo, comprometem a saúde cardiovascular. A alternativa é simples e deliciosa: água com rodelas de fruta fresca como limão, pepino ou bagas, para dar um toque de sabor, ou chás de ervas sem açúcar, como hortelã-pimenta ou rooibos, que são naturalmente doces e refrescantes. Substituir essas bombas de açúcar por bebidas mais saudáveis à noite não só vai ajudar a estabilizar os seus níveis de açúcar no sangue, promovendo um sono mais tranquilo e ininterrupto, mas também será um enorme benefício para o seu coração, reduzindo o risco de problemas cardiovasculares e ajudando a manter um peso saudável. É uma mudança pequena no hábito, mas com um impacto gigantesco na sua qualidade de vida. Agora, vamos avançar para o quarto item da nossa lista, que pode surpreender alguns, pois é frequentemente associado ao conforto e ao aconchego o chocolate quente, especialmente aqueles preparados com muito açúcar e gordura. Ah, a imagem de uma chávena fumegante de chocolate quente antes de deitar é tão convidativa. Não é dar-nos uma sensação de nostalgia, de calor e de carinho, mas, infelizmente, para muitos de nós, essa bebida aconchegante pode ser um pesadelo disfarçado para o nosso sono e para a saúde do nosso coração. Primeiro, falemos do teor de açúcar. A maioria dos chocolates quentes em pó ou prontos a consumir que compramos no supermercado são verdadeiras bombas de açúcar.
E como acabamos de discutir, o açúcar em excesso antes de dormir é um inimigo do sono. Ele provoca um pico de glicose no sangue, seguido por uma queda, que pode levar a despertares noturnos, suores e ansiedade, fragmentando o sono e impedindo-nos de atingir as fases mais profundas e reparadoras. Além disso, alguns chocolates quentes contêm cafeína natural do cacau, embora em menor quantidade que o café. Essa cafeína pode ser suficiente para manter algumas pessoas mais sensíveis em estado de alerta, dificultando o adormecer e mantendo o cérebro ativo quando ele deveria estar a desacelerar. Pensem que, para nós, que já temos mais de 60 anos, o nosso corpo é mais sensível a esses estímulos, e o que antes não nos afetava, agora pode ser um grande obstáculo para uma boa noite de sono. E para o nosso coração, o problema é duplo, além do açúcar, que já discutimos exaustivamente e que contribui para o aumento de peso, diabetes e doenças cardíacas. Muitos chocolates quentes processados são ricos em gorduras saturadas e outros aditivos. Essas gorduras, consumidas regularmente, podem aumentar os níveis de colesterol mau, LDL, e contribuir para o endurecimento das artérias, o que leva à aterosclerose e, consequentemente, a um maior risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. O coração precisa de artérias limpas e flexíveis para funcionar bem. E uma dieta rica em açúcares e gorduras processadas faz exatamente o oposto. É como se estivéssemos a construir barreiras no caminho do sangue, tornando o trabalho do coração muito mais difícil. Pensem no esforço que o nosso coração faz durante anos a fio. É essencial que o ajudemos. Não o sobrecarreguemos com escolhas alimentares que comprometem a sua função. Então, qual é a alternativa para quem não resiste a um saborzinho de chocolate? Optem por um chocolate quente caseiro, feito com cacau puro em pó sem açúcar e leite vegetal como leite de amêndoa ou aveia, que são mais leves e fáceis de digerir. Adoce com uma pequena quantidade de um adoçante natural, como um toque de mel ou estévia. Se for necessário, o cacau puro tem antioxidantes benéficos, e ao controlar o açúcar e a gordura, podem ter uma bebida mais saudável que não vai sabotar o vosso sono nem prejudicar o vosso coração. Mas, mesmo assim, o ideal é consumir esta versão mais saudável com moderação e não exatamente antes de deitar. Talvez algumas horas antes, para permitir a digestão e evitar qualquer estimulação. Por mais leve que seja, lembrem-se que a prioridade é o descanso e a saúde. E pequenas adaptações nos nossos hábitos noturnos podem fazer uma diferença enorme. Por fim, chegamos ao quinto e último tipo de bebida que pode estar a roubar o vosso sono e a exigir mais do vosso coração, os chás diuréticos ou estimulantes em excesso. E, de forma mais geral, o consumo excessivo de líquidos perto da hora de deitar. Muitos de nós apreciamos um bom chá à noite. E, de facto, muitas tisanas são ótimas para relaxar. No entanto, é crucial fazer a escolha certa. Alguns chás, como o chá verde mais concentrado ou o chá mate, mesmo sem serem tão cafeinados como o café, ainda contêm estimulantes que podem atrapalhar o sono de pessoas mais sensíveis, especialmente em idades mais avançadas. Quando o nosso sistema se torna mais reativo a qualquer estímulo, essas substâncias podem manter o nosso cérebro numa agitação subtil, impedindo-nos de entrar naquele estado de relaxamento profundo necessário para adormecer. Além disso, e este é um ponto muito importante para a nossa faixa etária, muitos chás de ervas têm propriedades diuréticas. Estamos a falar de chás como o chá de cavalinha, chá de hibisco, ou até mesmo grandes quantidades de chás detox, que prometem maravilhas. O problema é que,
ao consumir líquidos diuréticos em excesso perto da hora de dormir. Estamos a convidar o nosso corpo a produzir mais urina. O que isso significa na prática? Despertares noturnos frequentes para ir à casa de banho. E para nós, esses despertares são especialmente problemáticos cada vez que nos levantamos. O nosso ciclo de sono é interrompido. É mais difícil voltar a adormecer. E a qualidade do sono profundo é seriamente comprometida. A insônia não é apenas sobre não conseguir adormecer. É também sobre ter o sono fragmentado, o que nos deixa cansados e com a sensação de não ter descansado. Embora o consumo excessivo de líquidos por si só não seja um fator direto para doenças cardíacas no mesmo sentido que o açúcar ou o álcool, a privação de sono e o sono fragmentado têm, sim, um impacto no nosso sistema cardiovascular. O sono de má qualidade e a insônia crônica estão associados a um risco aumentado de hipertensão arterial, doenças cardíacas e até mesmo acidentes vasculares cerebrais. Quando não dormimos o suficiente ou o nosso sono é interrompido repetidamente, o corpo permanece num estado de estresse, libertando hormonas que podem aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Ou seja, ao perturbar o sono, estamos indiretamente a colocar mais pressão no nosso coração, que precisa do descanso noturno para se reparar e funcionar de forma otimizada. É um ciclo vicioso, a falta de sono afeta o coração. E um coração sob estresse pode, por sua vez, tornar o sono mais difícil. Então, qual é a melhor abordagem aqui? Primeiro, optem por chás relaxantes e não estimulantes à noite. Camomila, cidreira, passiflora ou valeriana são excelentes opções que promovem o relaxamento e o sono. Em segundo lugar, e igualmente crucial, controlem a ingestão de líquidos nas 2 ou 3 horas antes de ir para a cama. Se tiverem sede, bebam pequenos goles de água, o suficiente para hidratar. Mas evitem grandes quantidades de qualquer bebida. Isto vai reduzir significativamente a probabilidade de ter de se levantar várias vezes durante a noite, permitindo-vos ter um sono mais contínuo e reparador. Pequenas mudanças como estas nas nossas rotinas noturnas podem trazer grandes benefícios para a nossa qualidade de vida, garantindo que o nosso corpo e o nosso coração recebam o descanso que merecem. E assim, chegamos ao fim da nossa conversa sobre essas 5 bebidas que, de forma silenciosa, podem estar a sabotar as vossas noites e a exigir mais do vosso precioso coração. Recapitulando rapidamente, falamos das bebidas cafeinadas, que nos mantêm em estado de alerta e podem acelerar o nosso ritmo cardíaco. Depois, o álcool, que, embora pareça relaxar, desestrutura o nosso sono e pode causar arritmias. Os sumos industrializados e refrigerantes açucarados, verdadeiras bombas de açúcar que perturbam o sono e são um veneno para o nosso sistema cardiovascular. O chocolate quente processado, que esconde açúcar e gorduras que prejudicam tanto o descanso quanto o coração. E, por fim, os chás diuréticos ou estimulantes em excesso e a ingestão exagerada de líquidos antes de deitar, que fragmentam o sono e, a longo prazo, afetam a saúde cardíaca. Lembrem-se, meus queridos amigos, que cada pequena mudança que fazemos na nossa rotina pode ter um impacto gigantesco na nossa saúde e felicidade, especialmente à medida que celebramos cada ano da nossa vida. Não se trata de privação, mas sim de escolhas conscientes que nos dão mais energia, um sono mais profundo e um coração mais forte para desfrutar de tudo o que a vida tem para oferecer. O vosso corpo é o vosso templo, e cuidá-lo é um ato de amor próprio. Comecem hoje mesmo a fazer estas pequenas substituições e verão a diferença. Gostaria muito de ouvir as vossas experiências.
Qual destas dicas mais vos surpreendeu? Ou quais mudanças já fizeram na vossa rotina que vos ajudaram a dormir melhor? Partilhem as vossas histórias nos comentários abaixo, porque a vossa experiência pode inspirar muitos outros. E se este vídeo vos trouxe valor e vos ajudou a entender melhor como cuidar de vocês, por favor, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal para mais dicas valiosas sobre como viver a vossa melhor vida em qualquer idade. A nossa comunidade cresce com o vosso apoio e o vosso interesse em continuar a aprender e a viver bem. Que as vossas noites sejam sempre tranquilas e os vossos dias cheios de vitalidade. Vivam a vossa melhor vida em todas as idades,